Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia, né? Na nossa leitura, mais um tempo aqui com o Senhor, com a palavra. E eu tenho certeza que hoje vai ser tão bom quanto tem sido toda essa semana dentro do livro de Provérbios. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já começa então a nossa leitura. Jesus, muito obrigada, Pai, por mais esse dia, muito obrigado por esse momento, muito obrigado, Pai, por essa palavra que o Senhor tem deixado para nós como diretriz, como direção para a nossa vida, como ensino para que a nossa vida seja realmente segundo o padrão do teu caráter, da vontade do Senhor para nós. Muito obrigada, Jesus, pelo entendimento que o Senhor tem trazido ao nosso coração a respeito de entender, compreender e colocar em prática a palavra do Senhor para que nós sejamos sábios, para que nós tenhamos verdadeira sabedoria no Senhor. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por cada ensino que o Espírito Santo tem revelado ao nosso coração, para que assim a gente possa compreender a palavra e colocar cada dia mais como prática na nossa vida diária. Obrigada, Jesus. Eu te louvo pela vida dos meus irmãos, pela vida das pessoas que têm acompanhado aqui comigo, Senhor, essa leitura, que têm dedicado esse tempo a estar com o Senhor, que o Senhor possa cada dia mais iluminar a mente e o coração, para que os nossos olhos sejam iluminados, para que Jesus seja então aquilo que nós estamos vendo na palavra cada dia mais, Pai. Nós te adoramos por aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Nós te amamos, Senhor, por aquilo que o Senhor é nas nossas vidas, nosso Senhor e Salvador, hoje e eternamente. Jesus, muito obrigada. Amém. Vamos lá, gente. Então, semana 24, dia 6, hoje sábado, né? Final de semana aí abençoado. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai começar a falar conosco já nessa leitura e dar um final de semana cheio da presença dele para nós. Hoje nós vamos ler então Provérbios 19, 20 e 21. Vamos seguir. 19 diz assim: é melhor ser pobre e honesto do que ser tolo e mau nas suas palavras. É perigoso agir sem pensar. Quem se apressa erra no caminho. O homem tolo estraga sua própria vida e depois, revoltado, joga a culpa no Senhor. Quem tem muitas riquezas sempre arranja muitos amigos, mas o pobre é abandonado até pelos seus poucos amigos. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e o mentiroso não escapará do castigo. O homem generoso está sempre cercado por gente que quer agradá-lo, e todos são amigos de quem dá presentes. Se os parentes do homem pobre se afastam dele envergonhados, quanto mais os seus amigos. Ele pode pedir e implorar para não ser abandonado, mas ninguém atenderá aos seus pedidos. Quem dá valor à sua própria vida procura se tornar sábio. Quem usa bem o seu entendimento prospera. A testemunha falsa será castigada e o mentiroso será condenado. Certas coisas não combinam: riquezas com pessoas tolas e autoridade e poder com quem sempre foi servo. O bom senso torna o homem paciente com as outras pessoas. A sua grandeza é perdoar o ofensor. Um rei furioso é perigoso como um leão faminto, mas a bondade do rei é como o orvalho que refresca as plantas. O filho tolo é a tristeza de seu pai, e a esposa que vive discutindo é como uma torneira pingando o dia inteiro. Os pais podem deixar para o filho casas e uma grande riqueza, mas uma esposa amorosa e sensata só o Senhor pode dar. A preguiça deixa o homem constantemente com sono, e por isso o preguiçoso acaba passando fome. Quem obedece aos mandamentos protege sua própria vida, mas quem despreza os ensinamentos, seus ensinamentos morrerá. Quem ajuda os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Dê a seu filho o castigo necessário enquanto é criança, e ainda há esperança de corrigir a desobediência. Deixar de castigar é o mesmo que condenar seu filho à morte. O homem que fica com raiva por qualquer coisa precisa ser castigado. E não adianta tentar tirar esse homem das dificuldades uma vez, porque vai ter de fazê-lo de novo. Preste sempre atenção nos conselhos e aceite os ensinos,
e você se tornará sábio. O homem sonha e faz planos, mas é o Senhor quem realiza a sua vontade. O que se deseja ver no homem é amor constante. Então seja bondoso e verdadeiro, e os outros não darão atenção para o fato de você ser pobre. O temor do Senhor dá paz e segurança ao homem. Os preguiçosos chegam ao extremo de não comer, porque não se dão ao trabalho de levar o alimento à boca. Quando um rebelde é castigado, as pessoas inexperientes veem a consequência do pecado e se tornam sábias. Quando o homem com discernimento é repreendido, ele se torna mais sábio. Quem maltrata o seu pai ou expulsa sua mãe é causador de vergonha e desgraça. Meu filho, se você deixa o ensino, hoje vai ficar mais longe da verdade. Meu filho, se você deixa o ensino hoje, vai ficar mais longe da verdade amanhã. A testemunha falsa e mentirosa zomba da justiça, e a boca dos perversos tem a mentira como prato favorito. O castigo dos rebeldes é desobedientes, já está preparado e será muito severo. Capítulo 19 segue, com essa maneira de Salomão ir escrevendo, deixando, pequenos trechos de grandes ensinos para nós. Se nós pegarmos realmente versículo por versículo e formos analisando o que Salomão está escrevendo de conselho para nós teríamos livros e mais livros com comentários a respeito desses versículos, porque é muito simples, mas ao mesmo tempo com muita sabedoria realmente. O Senhor derramou algo precioso sobre a vida desse homem e deixa então com tanta inspiração para nós cada um desses conselhos. Capítulo 20. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Como são tolos os homens que se entregam à bebida e acabam dominados por ela. Um rei furioso é como um leão faminto. Quem deixar o rei furioso está arriscando a própria vida. Dar fim a uma briga não é vergonha, é honra. Só os tolos fazem questão de brigar. O preguiçoso que não prepara a terra para o plantio, dizendo que está muito frio para trabalhar, também não terá comida quando vier a colheita. Os sentimentos e pensamentos do coração do homem são águas profundas, mas o homem sábio é capaz de trazê-los à tona. Todos gostam de anunciar sua própria fidelidade, mas como é difícil encontrar uma pessoa realmente digna de confiança. Como são felizes os filhos de um pai justo e íntegro. Quando o rei senta para julgar, com os seus olhos elimina todo o mal. Não existe uma pessoa capaz de dizer: purifiquei o meu coração, estou sem nenhum pecado. O Senhor detesta a desonestidade e a mentira. É possível conhecer o caráter de uma criança pelo seu comportamento. O seu procedimento revelará se ela é pura e boa. O Senhor criou tanto o olho humano quanto o ouvido humano. Não seja preguiçoso e dorminhoco, senão você acabará ficando pobre. Acorde, trabalhe e você terá o necessário para viver. Isso está muito caro, diz o comprador, pechinchando o preço. Quando chega em casa, se gaba para todo mundo de boa compra que fez. O homem pode conseguir muitas riquezas, como ouro ou pedras preciosas, mas os lábios que transmitem conhecimento são uma preciosidade rara. Emprestar dinheiro a estranhos e oferecer-se para pagar dívidas de quem não conhecemos bem é arriscado e traz sérias consequências. O dinheiro ganho com desonestidade pode comprar muita coisa boa, mas depois deixa a consequência amarga e o coração doído. Fazer planos sozinho não é bom. Peça conselhos a outras pessoas sábias antes de sair para a guerra. Não conte seus segredos a quem vive falando da vida alheia, pois assim todo mundo ficará conhecendo a sua vida. Quem amaldiçoa seu pai e sua mãe, a luz da sua vida será apagada na mais profunda escuridão. O filho revoltado que exige do pai uma parte da herança antes da hora certa não será abençoado no final. Nunca diga: eu o farei pagar pelo mal que me fez. Confie no Senhor e ele fará justiça a você. O Senhor detesta todo tipo de mentira e desonestidade. É o Senhor quem dirige cada um dos nossos passos. Como poderia alguém conhecer o seu próprio caminho?
É uma armadilha fazer promessas a Deus e assumir compromissos com Ele sem antes pensar nas consequências. Um rei sábio descobre quem está fazendo mal e o castiga sem piedade. A consciência do homem é um farol que o Senhor colocou nele para revelar todos os pensamentos e emoções. Um rei que ama o seu povo é fiel ao Senhor e procura sempre fazer o bem. Um rei que ama o seu povo é fiel ao Senhor e procura sempre fazer o bem, terá um reinado seguro e feliz. Para os jovens, a glória é ser forte e bonito. A glória dos velhos está na sua experiência de vida. Um castigo severo que nos deixa com muitas dores ajuda a vencer o mal. Os açoites penetram no mais íntimo do ser. Capítulo 20, né? Outro trecho, onde a gente vai vendo versículo a versículo, Salomão deixando ensinos, meditação para a nossa vida, conselhos realmente para viver uma vida mais pautada nos princípios de Deus. É isso que eu percebo, né? Capítulo 21 diz assim: Para o Senhor, conduzir o coração de um rei é como dirigir a correnteza de um rio. Ele o dirige para onde quer. Há sempre uma maneira ou outra de justificarmos nossas ações, mas o Senhor conhece os pensamentos e as intenções. Para o Senhor, é mais importante obedecer às suas leis e viver honestamente do que oferecer sacrifícios a Ele. Um olhar de desprezo e um coração orgulhoso são as marcas dos perversos. Quem planeja e trabalha com dedicação terá fartura. Quem quer ficar rico da noite para o dia acaba na miséria. Usar mentira e desonestidade para conseguir fortuna é vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. A violência dos homens perversos será o castigo que eles receberão pela sua maldade e injustiça. Um homem com a consciência culpada está sempre se desviando dos outros para não ser acusado. O homem honesto não precisa temer e anda tranquilo. É melhor morar sozinho num barraco do que com uma mulher briguenta e implicante numa bela casa. A mente do perverso só pensa em fazer o mal. Ele não faz o bem a ninguém, nem mesmo a quem está mais próximo. Quando o zombador é castigado, a pessoa inexperiente verá as consequências do pecado e se tornará sábia. Quando o sábio é corrigido, obtém conhecimento. O justo observa de perto as maldades do perverso. Mais tarde trará sobre si castigos merecidos. Quem se faz de surdo para não ajudar os pobres que pedem ajuda também será ignorado quando estiver passando necessidade. Se alguém estiver zangado com você, dê-lhe um presente em segredo. Você verá como a raiva e a mágoa passam num instante. O justo se alegra quando se faz justiça, mas os rebeldes se apavoram. Quem conhece o caminho do bem, mas prefere andar constantemente pelo caminho do mal, destruirá a sua própria vida. Quem ama os prazeres passará necessidades. Quem se apega aos grandes banquetes e aos melhores vinhos acabará na pobreza. O justo fica livre do castigo, mas o perverso sofre em lugar dos bons. É melhor morar numa terra seca e deserta do que numa boa casa com uma mulher briguenta e implicante. O sábio economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa, mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Quem se esforça em seguir a justiça e a lealdade encontra vida longa, justiça e honra. Na hora da batalha, a sabedoria vale mais que a força bruta para obter a vitória. Tome cuidado com suas palavras e você evitará muito sofrimento. Você quer saber o que há no coração de um homem que vive zombando de tudo e de todos? Orgulho, convencimento, ódio e atrevimento. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Certas pessoas querem possuir tudo o que vem, mas o justo tem prazer em repartir o que possui com outras pessoas. Deus despreza o sacrifício oferecido pelos perversos, ainda mais quando ele pensa que assim pode conseguir o favor de Deus. A testemunha mentirosa será castigada, mas o homem que sabe ouvir falará para sempre. O perverso é teimoso e se recusa a deixar seu mau caminho,
mas o justo examina a sua vida e muda o que é necessário. Ninguém, por mais sábio e esperto que seja, nem plano algum é capaz de enganar ou vencer o Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas é o Senhor quem dá a vitória. Capítulo 21, né, nosso último texto de hoje, e todos os versículos eu percebo uma certa necessidade de colocá-los isoladamente. Salomão está falando sobre vida como pai, ele está falando de vida como empresário, ele está falando de vida como alguém que está no governo, como alguém que está governando uma cidade, como alguém que está governando a sua casa, a mulher que cuida dos filhos, a esposa que precisa se submeter ao marido, a sabedoria do homem em si, né, em administrar a sua vida financeira e em tantas coisas. Você percebe conselhos que Salomão vai dando, às vezes repete alguns, inclusive, porque ele está deixando um legado de experiência e de sabedoria realmente que o próprio Senhor derramou sobre a vida dele. E quando então meditamos, quando pensamos naquilo que ele diz e vemos que aqui há um conselho do próprio Deus para a nossa vida, com certeza nós vamos ter bom êxito em várias coisas, né? O livro de Provérbios é um livro bom para aprender a administrar a nossa vida financeira. Tem muitos textos, né, que nos dizem como fazer isso com sabedoria. Nos diz como esposa, né, como a gente tem que criar os nossos filhos com correção, com administração de tempo, sabendo, né, como cuidar de todos os afazeres e de toda a casa. Fala como ser um bom empresário, cuidando dos seus funcionários, cuidando da administração dos negócios, sendo uma balança honesta, né? Várias vezes o Senhor usa a questão da desonestidade, que trará castigo sobre o desonesto, né? Então, tudo isso Salomão deixa como uma riqueza preciosa. Bem no meio, né, da Bíblia ali, entre todos os livros, nós temos um livro extremamente precioso para nos aconselhar sobre tudo. Amém? Amanhã, domingo, nós vamos continuar e a gente vai fazer mais alguns capítulos. E aí, na segunda-feira, a gente volta, então, para o livro de 1 Reis, 2 Crônicas, falando um pouco sobre essa trajetória agora de Salomão no reinado, né? Já no trono de Israel, e com esse reino de paz que o seu pai Davi tem deixado para ele, né? Nós vamos ver o quanto isso foi precioso para Salomão, para Israel, para todo o povo. Davi ter conquistado tudo que conquistou, inclusive a própria paz para Israel. Amém, queridos? Deus abençoe, ótimo final de semana para vocês, ótimo sábado. Aproveitem aí quem tá, né, nesse feriado prolongado, aí aproveite um pouco mais para descansar realmente, para ter mais um tempo aí com o Senhor. Se você puder, medita um pouco mais, anota aquilo que o Espírito Santo tem falado ao teu coração conforme você vai lendo, que com certeza ele tem muito para nos ensinar, eu não tenho dúvidas disso, como o Espírito Santo tem desejo e tem anseio por nos ensinar a palavra. Amém? Deus abençoe, ótimo final de semana para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser.